Boa noite, bem-vindos ao jornal. Em 36 horas, mais de 2.000 pessoas viajaram a partir do terminal rodoviário interprovincial da Junta de Maputo. Diante da enchente, alguns transportadores especulam os preços de passagens e de transporte de bagagens. Enchente de pessoas, entre elas menores e idosos, é o cenário que caracterizou o terminal da Junta esta sexta-feira. Quando a STV chegou, constatou a presença de centenas de pessoas que procuravam a todo custo tomar um autocarro para deslocar-se às províncias com vista à passagem das festas, ao lado de familiares e amigos. A Associação Moçambicana de Transportadores Rodoviários de Carreiras Interprovinciais e Internacionais fala de mais de 2.000 pessoas já transportadas só na manhã desta sexta-feira e que o número pode dobrar até o fim do ano. Desde manhã até esta hora, já tiramos cerca de 140 autocarros. Aproximadamente 2.500 passageiros ou 2.600 passageiros já foram evacuados. O movimento é grande, de tal forma que há quem se aproveita para especular os preços, segundo denunciam alguns passageiros. Mas Chibombo era 850 meticais. Depois deles ver que tem muito movimento, mudaram, disseram que é 1.200, não importa se a pessoa vai para Inharime, vai para Machixe. Então estamos onde? Então quer dizer que esse país não é nosso. Se temos de festa, eles têm que mudar de preço, para quê? Sabe, mamãe, lá em casa está à espera de mim, de ir dar dinheiro para comprar coisas de festa, sei lá. Já eu levar 1.200 pagar a minha mãe, os meus irmãos. Não há como. Por seu turno, os gestores do parque reconhecem o problema e dizem que estão a tomar medidas que consistem em multar os prevaricadores. O trabalho que estamos a fazer é ir em cada viatura para averiguar qual é o preço que estão a fazer e caso estejam a especular, nós tomamos medidas no sentido de aplicar a multa para essa infração. O que eu gostaria de pedir às pessoas, aos passageiros, às pessoas que ainda vão viajar, é que quando registrarem casos de especulação de preços, que não se acanhem, que denunciem, nós estamos aqui para ajudar. Por exemplo, quantas viaturas já foram multadas hoje? Hoje não posso precisar, mas creio que mais de 3 viaturas já foram multadas. Há indicação que há cerca de 3 anos que o terminal da Junta não registrava este grande movimento de pessoas que procuram a todo custo conseguir um meio de transporte para chegar às suas zonas de origem, de modo que possam passar a quadra festiva com os seus familiares. E para responder a esta grande demanda, as autoridades aqui ao nível do terminal tiveram que solicitar outros 10 autocarros, de modo que as pessoas possam conseguir no mínimo chegar aos seus destinos. Com imagens de Bartolomeu Langa, António Frades para STV. A polícia introduziu um mecanismo em que vai fiscalizar apenas uma vez as viaturas dos viajantes. O objetivo da decisão é assegurar fluidez no tráfego. Várias vezes, turistas e outros viajantes que entram em Moçambique são interpelados por inúmeras brigadas de fiscalização, em particular a Polícia de Trânsito. A imprensa tem reportado queixas de turistas que são abordados mais de uma vez pela Polícia de Trânsito durante a sua circulação. O Comando-Geral da Polícia decidiu eliminar esta prática, atribuindo um cartão de livre trânsito nas fronteiras de acesso ao país. A decisão, alusiva à quadra festiva, vai garantir que os viajantes sejam interpelados apenas uma vez. Com a emissão de cartões de livre trânsito para condutores que cruzam as nossas fronteiras, são limitadas as paragens e verificações de documentos ao longo das estradas nacionais e outras de interesse turístico, sem nunca prescindir de ações de controle de velocidade e do tempo de condução, por forma a evitar a fadiga dos automobilistas. Com esta medida, as autoridades esperam facilitar a fluidez do tráfego e permitir que as pessoas cheguem rapidamente aos seus destinos para a passagem das festas. Na essência, definimos, nomeadamente, permitir uma recepção calorosa e fraterna de turistas nas nossas fronteiras, reduzir o tempo de desembaraço de pessoas e mercadorias em todos os postos de travessias, assegurar o controle de pessoas e bens em toda a linha fronteiriça. Operação Salama, na qual a medida em causa foi anunciada, deverá terminar no dia 8 de janeiro e determina a abertura das principais fronteiras terrestres durante 24 horas.
O Hospital Central de Maputo e o Serviço Nacional de Salvação Pública estão preparados para a quadra festiva. As equipas foram reforçadas e está a ser armazenado sangue nesta época, marcada por muita pressão nos serviços de urgência. Quando faltam menos de 48 horas para a festa do Natal e Dia da Família, os profissionais de saúde e o Corpo de Salvação Pública asseguram que já está tudo pronto para responder aos casos de agitação próprios deste período e que muitas vezes terminam em acidentes de viação e queimaduras. O Hospital Central de Maputo já tem na sua reserva cerca de 300 unidades de sangue, das 400 que precisa durante a quadra festiva. O Banco do Sangue está a fazer um esforço para que, de facto, possa ter a reserva suficiente para dar a demanda naquilo que for necessidade do próprio serviço de urgência. A praia é um dos lugares mais procurados durante a quadra festiva. Por isso, os bombeiros reforçaram o número de salva-vidas na praia da Costa do Sol e o equipamento usado em caso de afogamento. Nós temos barcos, temos coletes, temos pranchas e outros materiais que se usam exatamente para salvamento de pessoas. Portanto, esse material, as pessoas, os colegas que vão para lá, e há uma viatura que também está alocada, uma ambulância. O período é de forte emoção. Todavia, as autoridades de saúde e salvação pública apelam à calma para que as festas sejam felizes. O ir à praia não significa essencialmente entrar na água, não é isto. Vai à praia assim, pode usufruir, portanto, a brisa que Deus dá e volta a casa com saúde. Os dias 26 de dezembro e 1 de janeiro, após as festas de Natal e a transição do ano, são considerados os dias de pico, marcados por um elevado número de casos de acidentes e queimaduras. Comerciantes que operam em Nacala prometem reduzir os preços dos produtos básicos para permitir que os cidadãos possam passar condignamente as festas. Depois do sufoco, os cidadãos residentes em Nacala e arredores podem respirar de alívio devido ao anúncio da redução dos preços dos produtos básicos nesta quadra festiva. Esta quarta-feira, responsável dos 3 principais centros comerciais que operam a nível da cidade portuária de Nacala prometeram à comitiva liderada por Hassan Hussein, administrador de Nacala, de reduzir os preços dos produtos mais procurados neste período festivo, quando faltam menos de 48 horas do Natal. Já que você diz que há essa possibilidade, quando é que você vai criar essa possibilidade para a população? Podemos fazer dentro de uma semana. Dentro de uma semana. Então, próxima semana, o arroz, pelo menos o arroz vai baixar. Vai baixar. Seremos muito agradecidos. Não tem agradecidos. A mercadoria que neste momento temos em armazém ter sido comprada a câmbios mais altos faz com que nós não possamos ainda baixar algumas coisas. Outras que estão a ser compradas no imediato, essas estão a sofrer algumas baixas. Acredito que janeiro, fevereiro, se continuar esta tendência do câmbio baixar, que os produtos começam a ter baixas de preços mais significativas. Estamos a fazer uma boa promoção, que antes de ter o prazo vai acabar. Depois da quadra festiva vai subir? Não vamos subir preço. O preço vai ser mesmo, porque nós temos suficiente estoque. Até recebemos mais um caminhão ali. Então nós não vamos ter o subir de preços, não. O anúncio da redução dos preços dos produtos básicos nesta quadra festiva deixa os cidadãos a nível desta região do país menos sufocados, segundo revelou nesta visita o administrador de Nacala, Hassan Hussein. Temos grande parte do produto nacional, particularmente os frangos são produção local, produção a nível da província, é uma produção nacional. Também temos o arroz, que na sua maioria é o arroz nacional. Isso vai fazer com que as pessoas pelo menos tenham o mínimo ou básico para passarem as festas com melhor tranquilidade. De referir que cada dia que passa os cidadãos de Nacala e arredores têm sido quase diariamente confrontados com o agravamento de preço dos produtos mais procurados na festa do Natal e do fim de ano. E em Maputo, nas vésperas da celebração de Natal, várias pessoas dirigem-se às lojas para fazerem as últimas compras. Para os comerciantes, a quadra festiva tem sido uma época muito lucrativa, entretanto, desta vez a crise afeta o volume de vendas. A Baixa da capital foi um dos locais mais procurados para as compras do Natal. Milhares de pessoas procuravam por roupa e calçado para comemorar da melhor forma possível o Dia da Família, que se celebra este domingo.
Como a gente anda muito ocupado, acabamos deixando tudo para o último dia. Então, temos que preparar para poder oferecer aos sobrinhos, aos filhos e o dia próprio. Está a correr bem, não tem problema. A roupa está muito cara. Está muito cara a roupa. Estou desde manhã a dar volta, não estou a conseguir nada. E porque no Natal não podem faltar presentes, muitos aproveitaram o dia para comprar lembranças para amigos e familiares. O espírito do Natal, nós vamos para a loja que é para comprar presentes para as crianças. Nós passamos em família, entre nós irmãos e a minha mãe, passamos em casa da minha mãe. Então sempre temos aquela brincadeira do amigo oculto. Os presentes ainda não estão completos, faltam alguns. Dos irmãos, primos, ainda tenho que procurar. Para os comerciantes, a quadra festiva tem sido uma época muito lucrativa, dada a maior procura de produtos. Porém, tanto os vendedores formais, assim como os informais, reclamam da fraca afluência de clientes, comparativamente aos anos anteriores. 2015 acho que era mais melhor de este ano. Este ano baixou um pouco o negócio. Os clientes estão a reclamar por causa de preços, diz que estão um pouco altos os preços. A gente estamos a tentar máximos por o nosso pouco lucro e estamos a vender com o mínimo preço também. Vão mal mesmo. Não está nada fácil. Não compram. Os clientes dizem que não têm dinheiro. E tudo subiu, não há nada razoável. Está caro. Roupa, tudo está caro mesmo. Está a ser muito fraco comparando com os anos passados. Nós temos sempre enchentes aqui. É claro que está cheio sim, mas não é nada igual ao que acontecia nos tempos. Está muito fraco mesmo. Apesar da fraca afluência de clientes, os comerciantes não deixaram de decorar as montras dos seus estabelecimentos com o tradicional vermelho e branco, as cores natalícias. O Partido Frelimo exortou hoje a todos os moçambicanos a fazerem das festas de Natal e fim do ano que se aproximam como momentos de reflexão sobre os desafios de perspectivas para 2017. Em conferência de imprensa, o porta-voz do partido fez balanço do ano e destacou a resiliência dos moçambicanos para superar as dificuldades. Em véspera de Natal, a Frelimo convocou uma conferência de imprensa para endereçar uma mensagem de ocasião ao país. Queríamos, por ocasião das celebrações do Natal e do final do ano, também aconselharmos a população para que faça desses momentos em família um momento também de reflexão sobre os desafios e perspectivas para 2017. Apelamos também para que, de forma serena, tranquila e realmente um ambiente ordeiro, possam celebrar o Natal, o Dia da Família e, naturalmente, a transição do ano. E porque 2016 está na porta de saída, a Frelimo aproveitou a ocasião para fazer o seu balanço do ano, tendo destacado a resiliência dos moçambicanos e a liderança do Presidente da República. O nosso realce vai para o papel que foi desenvolvido pelo mais alto magistrado da nação moçambicana, o camarada Presidente Filipe Jacinto Nyusi, que desde o primeiro momento se empenhou incansavelmente, de forma incondicional, para que a paz em Moçambique seja de facto a condição necessária para a promoção do desenvolvimento econômico, social e político de Moçambique. Sentimos de facto que houve um empenho que se manifestou através de uma abordagem dialogante com todas as forças vivas da sociedade e também através de iniciativas concretas, como foi as cedências que foi fazendo às exigências daqueles que condicionam a paz. Renamo manifestou-se hoje contra a participação do antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, nas próximas fases do diálogo político para restabelecimento da paz no país. O partido de Afonso Dhlakama reagia a informações que dão conta da disponibilidade do antigo estadista para participar da mediação. A posição da Renamo foi apresentada em conferência de imprensa na manhã desta sexta-feira. Antônio Muxanga, porta-voz do partido, diz ter informações que dão conta da disponibilidade de Chissano para participar na mediação do diálogo político e, de forma categórica, diz que não é elegível para o efeito. Com todo o respeito que temos para com o presidente Chissano, em nome da Abertura e Verdade e como porta-voz do partido Renamo, tenho a dizer que muitos moçambicanos de bem acham que o presidente Chissano
não é elegível para mediar o conflito, porque ele próprio é parte do mesmo. É unânime em muitos moçambicanos que o presidente Chissano é quem sabotou o cumprimento integral do Acordo Geral de Paz na letra e no espírito, o que culminou com a não integração de homens da RENAM na PRM e no CIS. Foi o presidente Chissano que não criou condições para que o país tivesse efetivos previstos no AGP para as Forças Armadas de Moçambique. A RENAM voltou a insistir que apenas os mediadores internacionais é que são elegíveis para dar melhor rumo às negociações para a paz. Nós continuamos a acreditar que a União Europeia, a Igreja Católica, o Botsuana, a África do Sul, a Tanzânia e os outros estão em condições de concluir o trabalho que realizaram e porque fizeram um muito bom trabalho. Muxanga justificou a ausência da RENAM no lançamento da campanha nacional de oração para a paz, que teve lugar nesta quinta-feira, alegando politização do evento. O lixo está a bloquear algumas vias de acesso na cidade de Climane. O fato se deve à fraca remoção de resíduos sólidos. Alguns municípios mostram indignação diante do possível agravamento da situação na época festiva, caso não se tomem medidas. Adivinha-se dias piores de lixo ao longo de algumas vias públicas em Climane, caso o Conselho Municipal não tome urgência para remover resíduos sólidos. Algumas vias de acesso estão a ficar bloqueadas por causa do lixo. As senhoras que vendem no mercado do bairro Brandão mostram-se indignadas com a situação. Sim, o nosso sentimento, vendemos aqui, perto de comida, o lixo não se tira, já vai há 2 meses que não está a tirar lixo. Depois, eles só conseguem mandar camarária para carregar nossas mangas. Mas para tirar o lixo, ele não consegue tirar, mas todos os dias a camarária está a carregar mangas. Vamos a pagar todos os dias, quando não pagamos, carrega a manga, ele manda homem para carregar mangas. Quanto é que pagam? 5 meticais por dia. E vendemos no lixo. Sou vendedor do Barandão há 10 anos, mas o caso deste ano está grave. Nós estamos a vender em frente do lixo, nem carro não tem espaço para passar. Primeiro o município tirou nossas bancas e não nos deu lugar para vender. Estamos a vender na rua, estão a carregar nossas mangas. Estamos a vender em frente do lixo, estamos a pagar a senha. No recinto da empresa municipal de saneamento pode-se ver muitos meios circulantes parados devido à avaria. Aliás, a falta de meios está a condicionar a recolha de lixo. Porque a capacidade de manutenção de lixo normal, a produção de lixo normal, é que nós tiramos por dia e deixar a cidade limpa, com a produção normal dos nossos municípios, de acordo com aquela que é o volume de habitantes neste caso, pelo menos por dia nós temos que tirar 100. Estamos a falar de 100 toneladas, mais ou menos. O chefe das oficinas desta empresa diz que um dos grandes problemas tem sido a resposta tardia da contabilidade municipal para desembolso de fundos, quando se pretende comprar peças subsalentes. Já para esse, por exemplo, até esse momento aqui, já estamos a fazer há 1 semana, assim aberta. Sim, estamos há 1 semana, ainda não temos resposta positiva. Não, para nós que estamos a fazer esse trabalho aqui, é muito mau. Porque para eu fazer uma coisa dessa, posso fazer em 1 hora de tempo ou em 1 dia, mas tem que levar muito tempo para ser respondido. Neste momento, os níveis de capacidade para a recolha de lixo por parte do Conselho Municipal de Climane é incipiente. O setor de saúde na Zambésia apela à população de Climane a ter cuidado com o lixo para evitar a eclosão de doenças nesta época chuvosa. O médico-chefe provincial entende que deve ser feito um esforço conjugado para que Climane melhore a gestão de resíduos sólidos. Em épocas chuvosas, a cidade de Climane registra doenças diarreicas aliadas à sujidade nos bairros. E porque a urba apresenta-se nesta fase suja devido ao lixo, o setor da saúde apela à população a se precaver. De fato, também já estamos na época chuvosa, onde a chuva cria as condições próprias para a ocorrência de doenças diarreicas. De princípio, eu gostaria de apelar a toda a comunidade, toda a população geral da cidade de Climane, assim como a província, para podermos aderir às medidas de prevenção contra as doenças diarreicas, incluindo a cólera. E quando eu falo de medidas preventivas, falo do saneamento do meio,
temos que fazer o possível saneamento das nossas casas, temos que abrir os aterros sanitários, que são as covas, que temos que fazer pelo menos a 50 metros das nossas casas, onde vamos deitar aquele lixo que vamos produzindo cada dia que passa. O médico-chefe provincial da saúde na Zambésia apela à união de esforços de vários setores para que Climane não entre em fase complicada de lixo, porque isso pode trazer consequências drásticas aos munícipes. Lixo que fica muito tempo sem a sua devida recolha. Num bom senso, gostaríamos de pedir uma boa coordenação com as autoridades municipais da cidade de Climane, para que possamos, de uma maneira coordenada, podemos recolher este lixo regularmente, podemos aderir às campanhas de limpeza, onde nós, como saúde, estamos a realizar alguns pontos de maior concentração, quando falamos nas unidades sanitárias. Neste momento, a URB ainda não tem registro de casos graves de doenças diarreicas e, por isso, o apelo para a observância de higiene individual e coletiva por parte da população. Operadores florestais da província de Sofala, devidamente licenciados, podem estar envolvidos em esquemas fraudulentos de corte ilegal de madeiras em áreas de conservação, como é o caso do Parque Nacional de Gorongosa. Só este ano foram aplicadas 240 multas relacionadas com exploração ilegal de madeira em Sofala. Operadores florestais nacionais que operam na província de Sofala estão a ser indiciados no corte ilegal de madeira em várias áreas não autorizadas, com destaque para o distrito de Gorongosa e Maringue. O fato foi revelado hoje pelo governo de Sofala nesta reunião balanço do setor de florestas. O governo de Sofala promete retirar licenças a todos os operadores florestais desonestos. Tivemos casos de corte de madeira no Parque Nacional de Gorongosa. Todos nós sabemos que não é permitido cortar madeira no parque. E a preocupação é que as pessoas que estavam lá a cortar tinham licenças, algumas vossas. Algumas voces. E quando perseguimos, disseram que não, porque a licença foi roubada e foi parar nas mãos do furtivo. Então, para nós, isso mostra a irresponsabilidade do operador. Se casos desses continuarem a acontecer, nós vamos simplesmente retirar a licença ao operador. Na sequência dos esquemas fraudulentos do corte de madeira, foram aplicadas só este ano 204 multas contra 240 do ano passado. Ainda nesta reunião, os operadores florestais mostraram-se preocupados com a atitude de grande parte dos compradores de madeira em Touro, na sua maioria chineses, que ditam os preços de compra. Diz, este caminhão eu pago 180, este caminhão eu pago 150, mas na minha guia tem lá 20 metros. E se ele me paga 150, corresponde a quantos metros? E ele, ao exportar, vai declarar quantos metros? E quem está a sair a perder nisso tudo? O setor da floresta diz que só há uma solução para terminar com estas imposições dos compradores: revitalizar a Associação dos Operadores. Temos que revitalizar ou temos que resgatar aquilo que é a Associação dos Operadores Florestais de Sofala. Os nossos operadores florestais, quer de concessão, quer de licença simples, não estão muito bem organizados em associações. Trabalham de uma forma individualizada. A vaga de calor que ontem assolou a cidade e província de Maputo danificou equipamento elétrico na subestação de Matola, provocando interrupção e restrições de fornecimento de energia na baixa da capital, Matola, Rio e Boane. Segundo um comunicado da Eletricidade de Moçambique, foi registado um disparo num dos transformadores da subestação da Matola, causado por uma explosão no sensor de proteção. Devido à explosão, a EDM teve que recorrer à subestação de Inflene para fornecer energia elétrica nos bairros afetados. Entretanto, o fornecimento normal de energia foi reposto na madrugada desta sexta-feira. E para ver a seguir, um avião líbio foi desviado por 2 homens armados. A aeronave transportava mais de 100 passageiros. É uma informação para desenvolver a seguir o intervalo. Até já. O Natal, neste
No momento de Natal nós regozijamos-nos por nos reencontrarmos com Nosso Senhor que nasce em cada Natal, e desejamos que o Natal seja todos os dias, a partir do dia 25 para lá, e sempre tenhamos o Natal, mas no dia 25 de dezembro vamos celebrar de maneira especial o Natal. Que mantenham serenidade, este tempo é como qualquer outro tempo, nada de emoções exacerbadas, nada de excessos, qualquer excesso é prejudicial. E que, portanto, passemos estes tempos como quaisquer outros tempos, com muita calma, muita serenidade, evitemos acidentes de viação, são desnecessários, evitemos violências, é totalmente desnecessário. Portanto, que todos nós passemos, como dizia, esta época como outras épocas, e para aqueles que vão comemorar alguns eventos especiais, que o façam dentro daquilo que são, portanto, as normas e as regras do urbanismo, da cidadania, da solidariedade e do ambiente salutar que deve gerar as nossas convivências. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas, com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é? Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento? Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é que reina. Mas a minha questão agora é: estou nervado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia, não,
Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que ia oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo de adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências.
informação no Jornal da Noite e ainda sobre a quadra festiva. Mais de 4.000 viaturas entraram hoje na fronteira mais movimentada do país, a fronteira de Ressano Garcia. As autoridades alfandegárias dizem que o movimento começa a brandar a partir de amanhã. Milhares de moçambicanos que vivem na África do Sul estão a regressar ao país para passar as festas do Natal e do fim de ano. Só esta sexta-feira, as autoridades alfandegárias registraram a entrada de mais de 4.000 viaturas. O fluxo de viaturas começou a intensificar-se aqui na fronteira de Ressano Garcia. Viaturas carregadas, pessoas e funcionários agitados. Este é o cenário que se registra na fronteira de Ressano Garcia. Com a festa de Natal a chegar, a ansiedade de estar em casa é grande. Assim, trouxe o que para a família? Para muita coisa. Temos festas agora. Tem que haver presentes para a família. Coisas assim. Quem neste momento gostava de ver? A minha mãe. Como estou com a minha esposa aqui, meus filhos aqui, eu sou a minha mãe em casa e os meus irmãos. Uma mensagem para a sua mãe neste momento? Minha mãe, Pedro, te ama. Vai. Visitar a família por causa das festas, eu trabalho lá, só a minha família vive lá em Nhambane, Zavala. Assim levou o que para a família? Comprou o que para a família? Muita coisa. Como o que, por exemplo? Batatas, cebola, arroz, tudo comprei para a minha família. Farinha de trigo para fazer bolo, como são dias de festa. Isso. Assim em casa, deixou quem lá em casa? Aonde? Lá em Nhambane. A minha mulher, os meus filhos. Sim. Você está com muita saudade da sua mulher, dos seus filhos? É muito mais. O que diria para ela? Eu amo muito a minha esposa. Sim. Eu amo muito a minha esposa. Obrigado. Mesmo agora tenho muitas saudades dela. Certo. Automobilistas ouvidos pela STV queixaram-se de longas filas do lado sul-africano. Alguns deles reportaram situações de 6 horas de espera nas filas para chegar aqui em Moçambique. Uma fila lá do outro lado, como é que é? Tem muitos carros lá? Muitos carros. Mais ou menos quantos? Aproximadamente militar. Sim. Mas o que está a fazer com que lá haja fila lá? O que está a acontecer? Bom, a polícia está trabalhando, só que os carros são muitos. Sim. Saí de Itabuna, fronteira quase às 9 da manhã. Só agora basta sair daqui a fronteira. São 17 e tal agora. Isso custou-me quase 7 horas de tempo para poder sair daqui. Há muita burocracia para entrar? Muita burocracia. Até aqui em Moçambique já vai que não vá. Fiquei a estar com a segurança, foram lá dentro lá, estava tudo limpo, não tinha pessoal lá dentro. Só gostei daqui, mas lá fica tudo está muito mal. Bom. Às 11. Veja em que hora que estou a entrar aqui. É muito difícil, muito difícil. As autoridades alfandegárias garantem que, do lado moçambicano, tudo está a ser feito para que não haja demora na entrada de viaturas. Para evitar o congestionamento do lado moçambicano, as autoridades alfandegárias estão a privilegiar o atendimento dos automobilistas na via pública. Estamos a trabalhar com colocações, ou seja, sistema de fronteira de paragem única, então estamos em contato permanente, porque nós temos que pôr a força a operar em vários pontos e é necessário que nós trabalhemos com a informação para perceber se há necessidade de acrescentar homens num indivíduo local ou de retirá-los para outro local ou ainda retirá-los para poderem descansar. As autoridades alfandegárias posicionaram equipas do lado moçambicano e sul-africano para melhor controlar o fluxo de pessoas e bens. Aliás, trabalham na Operação Salama Forças Mistas. Espera-se que nos dias 1 e 2 de janeiro se registre o pico de saída de viaturas de Moçambique para a África do Sul. 2 homens armados com granadas e pistolas sequestraram e desviaram hoje um avião líbio para Malta. Os sequestradores renderam-se após libertarem mais de 100 tripulantes da aeronave. O avião da companhia African Airways, um Airbus 320 com 18 pessoas, estava de 2 líbios, admiradores confessos do antigo presidente Muammar Gaddafi. Antes de libertar os reféns, os sequestradores exigiram asilo em Malta, informação que depois foi confirmada pelo governo líbio. As autoridades de Malta fizeram revista depois da libertação dos passageiros por suspeita de explosivos, tal como os sequestradores alegavam estar armados. No Twitter, Joseph Muscat, primeiro-ministro de Malta, foi dando conta do desenrolar dos acontecimentos, incluindo do momento em que os 2 sequestradores se entregaram.
Foi abatido o homem suspeito de organizar os atentados no mercado de Natal na Alemanha. Anis Amri foi morto hoje a tiro no Milão, na Itália. O Estado Islâmico, que reivindicou o ataque terrorista, já confirmou a morte do jovem tunisino de 24 anos. A informação foi confirmada pelo ministro do Interior italiano, tendo acrescentado que Anis Amri foi morto durante uma troca de tiros com a polícia. O jovem tunisino, de 24 anos, terá chegado à Itália esta sexta-feira, vindo da França, para onde foi depois de realizar o atentado que matou pelo menos 12 pessoas num mercado de Natal na Alemanha. O jornal inglês The Guardian dá conta de que o terrorista foi abordado pela polícia italiana 2 horas depois, junto a uma pizzaria, onde foi morto. Antes disso, ainda alvejou um polícia no ombro, depois de ter gritado em árabe, Allah Akbar, o mesmo que dizer Deus é grande. O Estado Islâmico, que reivindicou o ataque terrorista, já confirmou a morte de Anis Amri num comunicado divulgado pela sua agência de propaganda, a MAC. O governo alemão já reagiu através de Angela Merkel e do ministro do Interior local, manifestando estarem aliviados pela morte do homem que causou luto e dor na Alemanha e condenação do mundo inteiro. Foi concluído com sucesso na Guiné-Conakry e Serra Leoa o ensaio de uma vacina contra o ébola. A vacina que pode salvar milhares de pessoas ameaçadas pelo vírus. Depois de primeiros testes, foi considerada segura e eficaz. Os resultados de pesquisas conduzidas na África Ocidental indicam que a droga vai reduzir drasticamente novas infecções. Os ensaios foram realizados na Guiné-Conakry e na Serra Leoa, países mais afetados, onde espera-se que nunca mais o vírus volte a fazer os estragos que causou durante a recente eclosão da epidemia. Mais de 11 mil pessoas morreram no surto, que começou despercebido em dezembro de 2013 e se espalhou pela região, infectando pelo menos 28.600 pessoas e desencadeando uma resposta global, incluindo uma corrida para obter uma vacina eficaz testada e em uso. Resultados finais da vacina mostram que é altamente eficaz contra um dos agentes mais letais até então conhecidos. 10 dias após a vacinação, nenhum dos indivíduos do ensaio desenvolveu a doença do vírus ébola. Os poucos que foram diagnosticados logo a seguir a vacinação, acredita-se que tenham contraído o vírus antes da vacina. Embora chegue tarde demais para aqueles que perderam a vida, a vacina vai ser útil para possíveis surtos que poderão ocorrer no futuro. O presidente russo Vladimir Putin e Donald Trump anunciaram uma nova corrida ao armamento nuclear, numa altura em que as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a Rússia passam por uma das piores fases desde a Guerra Fria. As duas potências que protagonizaram um dos momentos mais perigosos da história da humanidade, com a crise dos mísseis cubanos durante a Guerra Fria, voltam a anunciar uma nova corrida ao armamento nuclear, deixando incertezas sobre a paz e segurança internacionais. O primeiro anúncio veio do presidente russo Vladimir Putin, no habitual encontro de fim de ano com o Ministério da Defesa local. Putin afirmou que a Rússia precisa reforçar-se com mísseis que podem romper qualquer sistema de defesa antimíssil. O presidente russo acrescentou que o seu país, neste momento, é o mais forte do que qualquer potência agressora, lembrando que as Forças Armadas demonstraram com êxito as suas capacidades na Síria, onde testaram novos tipos de armamento no apoio ao regime de Bashar al-Assad. Horas depois do anúncio de Putin, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu através do Twitter, onde lê-se que os Estados Unidos precisam de fortalecer e expandir de forma significativa as suas capacidades nucleares até que o mundo recupere o bom senso. As tensões entre a Rússia e os Estados Unidos escalaram depois de Moscou ter anexado a Crimeia em 2014 e agravaram com a guerra da Síria. De lembrar que ainda, na última quinta-feira, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, anunciou o congelamento do diálogo a todos os níveis entre os dois países. E no próximo bloco, os detalhes sobre a Supertaça, onde o Ferroviário da Beira e a União Desportiva de Songo vão defrontar-se em fevereiro de 2017. É um assunto para
após o intervalo, mas antes as previsões meteorológicas para amanhã em todas as capitais provinciais, temperaturas acima dos 30 graus. No destaque com Xaixai, vai ter a máxima do país com 44 graus Celsius, mínima de 28. A capital Maputo contará com 39, mínima de 25. Inhambane com 33, mínima de 24 graus Celsius. No centro, a cidade da Beira registra 37 graus, máxima e mínima de 26. Chimoio com 35, mínima de 23. 40 graus, máxima para Tete, mínima de 22. Limane com 39 graus, máxima e mínima de 25 graus Celsius. No norte, a cidade de Nampula registra 36 graus e 25, mínima. Vinixinga registra 29, máxima e mínima de 18. 32 graus, máxima e mínima de 25 para a cidade da Pemba.